llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad. Sí, Senhor. Na palavra é que Deus trabalha primeiro com motivação, antes que com as ações do homem. E Deus encontrou nesse homem uma motivação. Ele amava as coisas espirituais. Se você lembra da atitude do seu irmão Esaú, a palavra de Deus diz que ele menospreciou a primogenitura, as coisas de Deus. Falou, para que eu quero essa primogenitura se eu vou morrer? Mas Jacó vivia fixado em obtê-la. E esse era seu desejo. E uma coisa que Deus busca hoje no nosso meio são motivações. Motivações certas. Deus precisa encontrar no coração do homem motivações certas. Motivações que vayam ao encontro do plano e o propósito de Deus. Então, Jacó vai, compra a primogenitura com um prato de lentilha, você conhece a história. Depois vai e engana o pai, ajudado pela mãe, para obter a bênção. E aí obteve. E depois que ele obteve a primogenitura e a bênção do seu pai, a Bíblia diz que Jacó mandou ele de caminho e falou, vai daqui embora, porque teu irmão quer te matar. Vai embora. E o pai o envia, diz, Isaque chamou a Jacó e dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou dizendo, não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. O que aconteceu? Nós vamos perceber nesta palavra que Deus tinha entregue uma promessa para este homem, do jeito que for, mas ele recebeu a promessa, que ele seria herdeiro daquela promessa feita a Abraão, a Isaque, agora o herdeiro era Jacó. Qual era essa promessa? Nós conhecemos ela, vamos ver isso como primeiro ponto. Tem muito para passar, eu espero que você possa pegar tudo. No primeiro lugar, nós vamos ver que ele tinha uma promessa e ele começou a caminhar atrás dela. A promessa foi, eu vou te multiplicar. Eu vou te dar herança. Multidões e multidões nascerão dos teus lombos. Até onde você está, eu vou te entregar. Eu vou dar para você. Essa foi a promessa que foi entregue também para esse homem. Agora, para essa promessa ser cumprida, não era só uma nem duas, senão muitas coisas que tinham que acontecer. Mas eu vou falar de uma muito lógica. Homem solteiro não tem filho. Amém? Bom, no mundo hoje sim, mas falo da palavra. Homem não pode gerar filho. E para homem ter uma herança e multidões no seu lombo, este menino precisava uma coisa. Uma esposa, não era? Amém ou não? Ou você consegue se multiplicar sozinho por mitose? Você não. Isso é um outro tipo de bactérias, bichos. A gente não. Deus estabeleceu uma palavra. E Isaque sabia disso, que para a promessa se cumprir, ele precisava casar e casar da forma certa, para que essa palavra viesse a se cumprir na vida dele. Aí ele faz uma advertência, eu não quero que você case aqui na região onde a gente está. Você vai procurar a mulher e vai procurar na família da sua mãe, que também é a nossa família. Eu quero que você vá para o Oriente, procure por essa terra, procure a mulher que seja da família da gente e casa com ela. Todos nós, irmãos, temos sido chamados com uma promessa. Todos nós. Você hoje está aqui, principalmente eu falo para aqueles que sabem que temos chamados estudantes, que são aqui os pastores, ministros, que temos assumido o desafio de acreditar naquilo que Deus um dia nos prometeu, que Ele falou de um plano, de um propósito, uma vida escrita para cada um de nós. Há uma promessa. Mas você precisa entender hoje que para a promessa se cumprir, nós precisamos levar ela de uma forma espiritual, mas também lógica. O que falta para cumprir essa promessa? O que faz falta para eu cumpri-la? Tem pessoas, por exemplo, que falam assim, Deus me chamou para ser pastor, mas nunca cuida de ninguém. Você está longe da promessa. Eu sou mestre da palavra, mas nem lê a Bíblia. Está longe da promessa. Deus me falou que eu ia ser profeta, mas você não vive na intimidade com Deus. Está longe do que Deus quer para você. Deus falou que eu ia para as nações para ministrar, mas você não consegue ganhar uma alma nem na frente da sua igreja. Você está muito longe. Então, no chamado, nós precisamos nos tornar um pouco mais lógicos. Lógicos. Por exemplo, tem um monte de pessoas que disseram para nós como queremos nos capacitar para servir a Deus. E eles não estão aqui.
Eles estão longe da promessa. Entendeu? Nós precisamos ser lógicos. Se eu quero uma coisa, Deus quer a mesma coisa. Eu preciso caminhar por aquilo que Ele está me colocando na frente. Está entendendo? Então este homem precisava, porque ele tinha uma promessa. Ele que começou a fazer, a caminhar atrás dela. O pai falou, você vai casar com uma menina de lá dessa terra, não daqui. De lá, vai. Vai para Arã, vai para o Oriente, casa lá. O que ele fez? Ele saiu do seu lugar e foi ao encontro. Foi ao encontro. O título da mensagem nesta manhã, você vai entender ele ao percorrer, mas escreva direitinho e decore. Precisamos casar com a realidade para obtermos o sono. Precisamos casar com a realidade para obtermos o sono. As promessas, os dias que são ouvidas, é a coisa mais linda que existe. É a coisa mais linda. Eu nunca vou esquecer da primeira vez que eu me lembro que de forma já muito ciente, ouvi a Deus me falando, através de profetas, lógico, que Ele tinha um chamado para mim. O coração ardia, pulava. Mas caminhar atrás dele é um preço muito alto. Sabia que a maioria dos crentes morrem se viver nem o 0,1% do que Deus tinha para ele. Você vê pessoas cheias de talentos, cheias de dons, cheias de palavras proféticas, toda a quantidade que você imaginar. E ela não vive nada daquilo que Deus falou. E você está morrendo, e você está envelhecendo. É bom você pensar nisso. Agora Jacó tinha uma promessa e ele foi atrás. Ele começou a caminhar. Você vê como ele fala aqui, levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão da tua mãe. Por que ele mandou isso? Porque era lógico. Para se multiplicar e ter uma descendência, você precisa de uma esposa. Se você não conseguir uma esposa, você não vai ter filhos. Eu não estou falando de forma humana agora, né? Tem muitos que talvez vão casar, outros não, sei lá. Não é isso que você tem que procurar. Você pergunta, nesta manhã, qual é a mulher que você precisa encontrar para poder cumprir o propósito que Deus tem na sua vida? Para a promessa, ele precisa de uma esposa. Para a sua promessa, o que você precisa? Eu vou lhe dizer uma coisa que o Brasil precisa. Coragem. O Brasil precisa arranjar coragem. Precisa. Para viver os planos de Deus. Vocês precisam orar muito por isso, para esta nação. Eu já tenho trabalhado na América do Sul, todinha. Se você me perguntar qual é o local mais difícil para as pessoas aceitarem os desafios de Deus, Brasil. O Brasil. É uma coisa tremenda. Vocês precisam ter isso. Essa é a esposa que o Brasil precisa encontrar. Agora, nós vemos aqui no segundo lugar que a promessa, ela traz sonhos. A promessa, quando você recebe a promessa, logo após a promessa, você começa a ter sonhos. Porque quando Deus começa a falar, e a gente não entende muito mesmo o que Ele está falando, aí vem os sonhos. Ah, Deus falou que eu ia pregar, Deus falou que eu ia ir, Deus falou que eu ia me levantar, que Ele ia me usar, Deus falou de nações, Deus falou de multidões. Então, quando alguém ouve de nações, na hora pensa em avião, viagem, mala. Oh, que gostoso. Tem pessoas que falam para mim, eu não sei como queria ser como você. Que legal viajar dessa forma. Vá atrás. Vá. Eu vou levar você para viajar comigo, então. Não foi assim que eu comecei, não. E assim não começam as promessas. Mas os sonhos vêm antes do cumprimento. Porque o povo gosta de sonhar, e gosta mesmo. Depois da promessa, eu sonho. Aí que eu vou atrás. Capítulo 28, versículo 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Estava caminhando atrás da promessa. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fez-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Diga comigo, e sonhou. Já tinha uma promessa. Saiu para caminhar atrás dela. O seguinte era sonhar. Então começou a sonhar. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam. Versículo 15.
E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Ele vai caminhando atrás da promessa, vai caminhando. E nesse caminho ele tem sonho. Dorme no lugar, sono, dorme no lugar. Pega uma pedra como travesseiro. E nessa parada que ele faz, ele começa a ter um sonho de Deus. E o sonho era de Deus. Não estou falando que os sonhos que você tem sejam do inimigo. É bom sonhar. Eu sonho com multidões, eu sonho com as nações, eu sonho com aquilo que Deus falou. Eu sonho. Ele fala de formar e eu sonho com isso. E é bom ter sonhos. Quem deu esse sonho foi Deus. Agora, você tem sonhos? De acordo com a promessa que Deus te fez? Porque o espírito do homem precisa começar a sonhar. Quando Deus fala, Ele vem ao meu encontro para trazer sonhos e gerar propósitos, objetivos, planos no meu coração. Aí veio Deus e desceu e falou: eu vou te dar esta terra, e eu vou te dar a descendência, e eu cumprirei tudo o que eu te falei, e a forma como eu vou cumprir, vou comprovar para você que você voltará a este lugar, como eu falei. Aí ele acorda e ele diz: eu não sabia que Deus estava aqui. Mas Deus estava. Porque Deus produz sonhos no nosso coração. E ter sonhos não é errado. Muito pelo contrário, não sonhar é pecado. Porque se há alguém que sonha, chama-se Deus. Deus planeja com o homem o tempo inteiro. Você não percebe isso na palavra? Deus olhava para alguém e na hora ele já estava pensando em um monte de coisas. Ele viu Abraão sem filhos e aí ele começou a imaginar: eu vou lhe dar muitos filhos, vou dar uma herança que vai ser como o pó da terra. E Deus começou a sonhar com Abraão. Deus gosta de sonhar. As profecias de Deus para nós não são outra coisa senão os seus sonhos sobre nós. Vocês cantam muito isso daqui. É das músicas que cantam muito no Brasil. Os sonhos de Deus, e os sonhos de Deus, e vai se cumprir, e o sonho vai cumprir. Eu não quero meus sonhos, eu quero os sonhos de Deus. Tudo bem, mas isso não pode ser só fala, tem que ser verdade. Se Deus tem uma promessa, você precisa aprender a sonhar. Aprender a falar a mesma linguagem que Deus fala. Aprender a desejar aquilo que Deus deseja. E aqui está este homem, tendo um sonho. Porque logo após das promessas, tem que vir os sonhos. Quantos sonhos nós temos? Quantos planos nós temos? Eu percebo aqui esse homem tomando, dizendo: eu quero isso que eu sonhei. Eu não sabia que Deus estava aqui, mas eu quero isso que eu sonhei. Eu preciso dessa palavra. E aí ele vai. Vamos ver no terceiro lugar que os sonhos sempre trazem força. Irmãos, é uma coisa incrível. Mas toda pessoa, quando recebe uma promessa e um sonho, a seguinte coisa que ele tem é força para aquilo. Tem força. Tem força. O problema não é ter força no princípio. O problema é conseguirmos ter força no final. Mas o homem sempre tem força. Pastores que estão aqui de anos, se perguntem nesta manhã: você já perdeu a força para adquirir o sonho? Porque sem força nós não vamos a lugar nenhum. Mas sempre que Deus fala, o homem tem uma força incrível. Eu falo para as pessoas que estão começando e que vieram para este treinamento, e as que já estão começando a servir a Deus: você precisa aproveitar a força do princípio. Precisa aproveitá-la. Porque Jacó acabava de roubar, de enganar, saiu caminhando, teve um sonho, mas você vê ele com toda a força ainda. Ele tem a força para aquilo. Capítulo 29, versículo 1, diz: pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente, viu? Ele continuava. Versículo 1, versículo 10 e versículo 1 do 29 nos fala de como ele continuava caminhando atrás da promessa. Olha só, versículo 2. Olhou e eis um poço no campo, e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Versículo 8. Não o podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, e seja removida a pedra da boca do poço, e lhes demos de beber.
Versículo 9 e 10. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas do seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó Raquel, filha de Labão, irmão da sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmã da sua mãe. Ele ia para conseguir esposa, não era? Então pronto, foi caminhando. Aí chegou um poço. E no poço, geralmente iam mais homens que mulheres, porque o poço iam a levar água e, no segundo lugar, dar de beber aos rebanhos. Principalmente nesse poço, era para dar de beber aos rebanhos. Só que tinha um problema. O poço tinha uma pedra muito grande por cima do poço. E para eles conseguir tirar a água, o que eles faziam? Se juntavam todos os pastores e com a força de vários homens, eles pegavam a pedra, removiam, tiravam, todo mundo bebia, todo mundo tirava a água, os rebanhos bebiam e depois colocavam a pedra em cima. E o Jacó estava aí indagando o porquê do negócio e tal. Mas quando ele viu Raquel, muito bonita, aí que o homem estourou. Essa que é que eu vou casar. E o que é que ele fez? O que faz o homem geralmente, né? Se amostrar. Então pegou a pedra e pá! Olha, homem forte que você pode pegar aqui. Homem é desse jeito. Mulher tem outra forma, mas homem é desse jeito. Homem não gosta de assumir que tem coisas que não pode fazer. Não gosta. Ele pode ver que perdeu o caminho. Mas ele não quer assumir que está perdido. Se a mulher falar, pergunta aí. Pergunta nada, eu sei onde eu estou. Tudo bem. Se você diz, a gente acredita. Mentiroso. Ajuda aí com essa mala. Eu posso carregar sozinho, deixa aí para mim. Carrega então. Tá vendo? O Jacó viu Raquel. No princípio ele só estava falando. E por que essa pedra? Por que vocês não bebem? Por que não removem? Mas na hora que ele viu Raquel, o sonho, Deus falou que eu vou ter multidões. Eu vou atrás da minha mulher e eu vi ela. Olha que bonita. Aí saiu a força. Porque todas as vezes que nós temos sonho, no princípio, temos muita força. Muita. A força do princípio. Todo mundo tem. O problema, eu já disse, não é ter força no princípio. O problema é ter força no final. Aqui está Jacó levantando uma pedra. Pense o tamanho da pedra e o peso da pedra, para que eles esperassem pelos pastores para todinhos removerem. Mas ele conseguiu sozinho. Porque os sonhos dão uma força extraordinária. Quando alguém sonha, quando alguém escuta o que Deus falou, ele quer ganhar o mundo, ele acha que é fácil assim. E não está errado, aproveita mesmo. Aproveita. É para ganhar o mundo, vamos lá. Mas é importante ter em conta muitas mais coisas em volta. Eu agradeço a Deus pelo dia que Ele me chamou. E os muitos sonhos que eu tive. Mas uma coisa eu agradeço muito mais. Que Ele me fez amadurecer para assumir esses sonhos da forma que Deus queria. Nós não podemos assumirmos as promessas e os sonhos de forma humana ou emocional. As emoções não são do diabo. Mas quando você não usa da forma certa, eles podem ser usadas pelo diabo. Hoje a igreja é imatura. Hoje a igreja vive, sou de força do princípio. Eu quero, então faço. Eu não quero, então não faço mais. O povo pensa que para as promessas de Deus se cumprir, tudo tem que sair direitinho, nada pode sair em contra, tudo tem que fluir. Onde que a Bíblia diz isso? Querido, você precisa abrir o olho para que Deus cumpra o que Ele te prometeu. É muito mais que Raquel, é muito mais que beleza, é muito mais que sua linda força movendo uma pedra. Há muito mais ainda para frente. E você precisa se preparar. Hoje a igreja não faz isso. A igreja logo após que vê uma dificuldade, ela recua. Mas não foi isso que Deus falou. É lógico, porque se Deus falar disso, você não vai. Então Ele só fala do sonho. Só fala do sonho. Mas isso não quer dizer que chamamento não tenha muita coisa ainda para passar. Ele foi. Olha a força desse homem. Ele viu Raquel e na hora ele teve força. Versículo 11. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e erguendo a voz, chorou. Que emoção. Olha que alegria.
Senhor, eis-me aqui, vai chorando. Sim, Senhor! O bocado de crente que eu já vi chorar, dizendo, eis-me aqui, eu já cansei. Mas ninguém vai. Eis-me aqui e enviar por ela. Mas não é enviar por mim. Eu creio que nós pecamos muito nisso. E chora. E beija. Ah, meu sonho lindo. Agora que eu vou conquistar o mundo. Tá certo. Vamos lá. Deus falou que era pastor. Eu já estou imaginando. A igreja enchendo, lotando. 5.000 pessoas. Depois 10.000. Depois 1 milhão. Sonha. Não tem problema não. Pode sonhar. E é bom. Vá atrás. Mas se prepare para o que vem depois. Amém? Quer saber? A maioria dos crentes chegam só até aqui. Ouvem a promessa, caminham atrás dela. Né? Vem ela, tem a força, né? Mostra para todo mundo que tem força, chora, beija e acabou-se. Daí para frente não vai mais. Eu posso dizer para vocês, Brasil, vocês estão nesse ponto em termos gerais. Brasil é uma nação que precisa assumir coragem para ir além. Não só para viver o sonho do seu jeito, mas o sonho do jeito de Deus. Do jeito de Deus. Porque sonhar é bom. Mas para viver o que Deus colocou no meu coração, eu preciso muito mais que querer somente por Raquel. Ele queria uma mulher, mas mulher bonita, jovem. Só que a gente tem que estudar mais Bíblia. O Jacó, para a época, ele tinha 40 anos. E a Raquel era novinha. Se crê que ela tinha de 18 para 20. Que homem de 40 vai querer uma de 18 para 20? Bonita e ele velho. Ela novinha e ele feio. Lógico que vai querer. Assim somos nós. Nós do lado do sonho, nós não somos ninguém. Mas Deus quer nos entregar o sonho. Mas o problema é o preço. A questão é o preço. E aí ele vai. E chorou e viu Raquel, que alegria. Eu cheguei agora que eu estou feliz. Porque precisamente Raquel era filha de Labão. Labão era irmão da mãe dele. E pronto, a promessa estava aí, ó. Meu pai falou que era para vir para cá. Encontrar Labão. Casar com uma filha dele. E eu achei ele aqui. Gostei dele, eu acho que ele também gostou de mim. O negócio vai. Agora que eu vou. Vamos ter muito filho. Tudo bem. Vai ter. Mas espero que venha pela frente. No quarto lugar, nós temos a chance de escolher. Nós temos a chance de fazer uma escolha. Versículo 14 diz: disse-lhe Labão. Bom, vamos ler um pouquinho atrás. Versículo 12, vamos ler para entender. Então contou Jacó a Raquel que ele é parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou ao seu pai. Ela também gostou dele, viu? Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho da sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos da sua viagem. Disse-lhe Labão: de fato és meu osso, a minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Tudo de bom, irmão. Pense tudo de bom. Você, homem, e o seu sogro gostar de você. Ainda levá-lo para casa um mês. Ficar feliz, abraçar, beijar, chorar junto. Tudo está dando certíssimo. Mas eu sempre digo uma coisa, que quando em Deus tudo dá certinho, alguma coisa está errada. É impossível. Tudo flui. O inimigo tem que se levantar. Quando o negócio é de Deus, tem que ter prova, tem que ter luta, tem que ter alguma coisa no meio. Mas aqui tudo, ó. Ok, perfeito. Ficou um mês. Aí depois de um mês, versículo 15. Depois disse-lhe Labão a Jacó: acaso por seres meu parente, irá servir-me de graça? Disse-me, qual será o teu salário? Irmão, ele estava aqui. E Labão diz: trabalhe para mim, mas eu quero te pagar. Qual que você quer que seja o seu salário? Outra coisa boa que Jacó fez. Ele poderia ter escolhido muito gado. Me paga com gado, eu quero vacas, eu quero ovelhas. Me paga com terreno. Porque Deus tinha dito não só da descendência, mas ele falou também da herança da terra. Então ele poderia ter dito: então me dá
Esse aí, essa parte daí, dessa terra, eu vou herdar isso daí. Mas ele escolheu da forma certa. Ele não escolheu gado, ele não escolheu vacas, porque vaca não dá filho para ele. Terra não dá filho para ele. Terra não muda a história de ninguém. Homens mudam a história da vida dos outros. Não são as possessões, são as vidas as que podemos mudar os outros. Eu digo uma coisa para você com muita ousadia. O dinheiro não pode dar um jeito com você, mas Deus em mim e eu com o poder de Deus, eu posso dar um jeito na sua vida, se eu sou mulher de Deus. Então ele escolheu bem. Eu não quero vaca, eu não quero gado, eu não quero terra. Eu quero uma mulher. Versículo 16. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Que foi o que ele escolheu? Ele escolheu alguém que pudesse cumprir a promessa. Olha como ele estava caminhando para isso. Estava caminhando. Estava indo, estava dando certo. Caminhando para cumprir o que Deus falou. Ainda preferiu uma mulher e trabalhar por ela, porque obter uma mulher era pior ainda. Era pagar só para ter a esposa, nada mais. Mas ele decidiu fazê-lo para cumprir o sonho, o propósito, a promessa. Agora, o que o motivou? O motivou o sonho. Como quinto lugar, nós vamos ver que a motivação dele foi o sonho. Versículo 20 diz: assim por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. Ele nem olhou para Lia, ele olhou de vez para Raquel, falou: é por isso, 7 anos, então vamos trabalhar. E foi. E foi. E eu volto a dizer para vocês, não é errado trabalhar por um sonho, mas nós precisamos sermos mais cientes dos preços que nós temos que pagar por esse sonho. Eu gosto da alegria das pessoas quando tem um chamado, mas eu não gosto da empolgação deles sem ter os pés no chão. Isso eu não gosto. E eu aprendi faz anos, através do meu pastor, que nós precisamos ter o coração no céu e os pés na terra. Entender que o chamado é para pagar um preço. Você não pode vir para esse treinamento pensando que a gente vai passar a mão em você. Você não tem noção de como a gente vai ralá-lo para você ter o que Deus quer. Você precisa ser ciente disso. Você não tem noção o que Deus vai passar você no caminho. Hoje eu estou nas nações. Deus um dia falou: eu vou te levar às nações. Quer saber? A primeira vez que eu saí da Colômbia, sabe onde eu dormi? Eu dormi na rodoviária, rodeada de mendigo. E eu lá naquela cadeira, dormindo no frio. E a promessa estava se cumprindo. Não igual que o meu sonho, mas a promessa sim. O sonho não, mas a promessa sim. O sonho não do meu jeito, mas sim do jeito de Deus. Ela trabalhou, mas trabalhou pelo sonho. Pastores, líderes, irmãos, trabalhe pelo sonho, mas saiba que em Deus esse sonho pode mudar um pouquinho. Tem pessoas que trabalham para ter uma igreja de 5.000 e Deus quer lhe dar uma igreja de 12, mas que sejam salvos. Lá no sertão. Tem muitos que querem servir a Deus para ficar famosos. Você pode ficar famoso. O dia que começar a perseguição no Brasil, podem te enviar para a cadeira, você sai pelo jornal. Porque você está indo contra o governo. Eu conheço um testemunho de um irmão assim, que é bem famoso na China, ficou famosíssimo, porque Deus prometeu. Só que ele é julgado como traíra contra o governo comunista. Deus cumpriu, só que do seu jeito, não foi do meu. Amém? Então, irmãos, nós estamos aqui não para fazer os nossos desejos se cumprirem, mas que o plano de Deus ele se cumpra da forma que Ele quer e como Ele quer. Amém? Sabe por que muitos desistem do chamado? Por isso. Porque Deus faz umas coisas estranhas, não tem nada a ver com Raquel. Não tem nada a ver. Vamos ver isso como 6º ponto, que para mim é um dos mais importantes. Casando com a realidade. Hoje eu quero lhe convidar a casar com a realidade. Versículo 16 de novo. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça.
Lia tinha os olhos baços. Olha, os olhos baços, se você estudar um pouquinho, não é uma coisa boa, é uma coisa ruim. Primeiro, é uma coisa ruim. Se a Bíblia só fala que os olhos eram mais ou menos, é porque o restante, ó, imagina. Imagina como é que era o restante. A Raquel não era bonita, querido. Ela era feia. E se você estudar a palavra baços no hebraico, ela tinha os olhos de cor azul. Mas era um azul que não era azul bonito, que a gente olha para um branco aqui de olho azul lindo. Água azul marinha, não. Era um azul quase cinza. E era uma doença. Os olhos pareciam olhos de gato. Fora de que era feia, os olhos eram terríveis. Entendeu? Vai estudar. Isso quer dizer baços. Ele nem olhou para ela. Quem que vai olhar para a velha, feia, com aqueles olhos? Ninguém vai olhar para essa. Agora, porém, diga comigo, porém. Porém. Raquel era formosa de porte, um corpão, ó, e de semblante. E a face era muito bonita. Jovem, corpo bonito, cara bonita. Pelo amor de Deus. Essa daí. Quem que quer casar com feio? Eu não. Só Deus sabe o que ele quer. Não. Mas, olhe para a Bíblia. O que foi que ele escolheu? Jacó amava Raquel. Raquel, querido, é o sonho. Lia é a realidade. Amém. Diga amém. Amém. Diga amém. Ninguém gosta da Lia, mas ela é a realidade. Quer ver? Versículo 21, vamos lá. Aqui que você vai chorar. Vamos chorar mesmo. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher. De quem que estava falando? Porque Raquel é o sonho. Então, dá-me meu sonho. Já paguei 7 anos preso. Agora que eu estou pronta para ter muito filho. Tá bom. Dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que case com ela. Olha a alegria do cara. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E coabitaram. Tadinho. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, diga comigo, ao amanhecer. Querido, o negócio vai amanhecer. Viu? A gente só sonha à noite, mas de manhã o sonho acaba. Acredite. Não é não? Ao amanhecer. Por que ao amanhecer? Porque à noite ele não tinha vela, lâmpada, nada. Não tinha nada naquele local. Ele nem viu quem que era. Nada, ele não ouviu. Mas ao amanhecer, e todo verdadeiro chamado tem um amanhecer. Se você ainda não amanheceu, não se preocupe, está logo para amanhecer para você. Tranquilo. Fica na paz, que logo Deus vai trazer a verdade à tona. Aí, ele foi, dormiu, achou que era Raquel, dormiu com ela, acordou pela manhã. Abriu o olho e viu que era Lia. Saiu correndo, porque com certeza Labão não estava aí. Disse Jacó a Labão: que é isso que me fizestes? Não te servi eu por amor de Raquel? Por que vos me enganaste? Respondeu Labão: não se faça assim na nossa terra. Dar-se mais nova antes que a primogênita. Eu tenho uma notícia muito boa para você, pode ser ruim. Mas no reino de Deus, as coisas não funcionam como na terra. Na terra dele, funcionam do seu jeito. Aqui, você pode pegar o que quiser primeiro. Lá, tudo tem uma ordem. E a ordem tem que ser guardada. A ordem tem que ser guardada. Então, ele está dormindo com ela, acorda pela manhã e vê a realidade da Lia. Feia, velha, olho feio. Eu casei com essa daqui.
Meu Deus, eu casei com esta. E ele reclama. Mas era a forma que se fazia nesse lugar. E foi o lugar onde Deus, através do pai e a mãe, enviaram ele. Era a sua família, e através das quais Deus queria cumprir o propósito. Então, irmãos, eu quero que você entenda nesta manhã que se você quer viver o plano de Deus, você precisa casar com sua realidade. É bom vir para o culto e sentir a unção, língua fluindo, pula, pula. Eu dou profecia, você chora, eu oro por você, você vai para o chão. Tudo isso é bom demais. Mas eu não sei para você, mas quando eu passo a porta, eu sempre encontro a minha realidade. Fé não é dizer que eu não tenho problemas. Fé é entender que eu tenho problemas, mas Deus pode vencer acima desses problemas. Tem pessoas que você pergunta, como está tudo? Tudo bem, precisa... Não! Só vendo a glória de Deus. Puxa, eu tenho tanto problema que eu vou compartilhar uma parte com você, já que você vive também. Eu vou dar uma parte, porque eu vivo cheio de problema. Sabia que tem mulher que não paga mais o preço pelo marido? Porque não quer viver a realidade. Ela quer que Deus fale, seu marido vai mudar, e chegar em casa e ele esperar, descer um anjo, me tocou, falou de você, falou de mim, falou da salvação, eu quero me converter. Não é assim não. Case com essa realidade. É você que tem que ser transformado para mudar a vida desse marido. Case com essa realidade. Case com a realidade que na obra se sofre. Case com essa realidade. Levante a mão os que querem servir a Deus. Então receba uma coisa aí. Case com a realidade que na obra se chora e se sofre muito. Diga comigo, muito! Case com essa verdade. Case com ela. Você acha que você vai ser pregador e todo mundo vai enviar oferta para você? Não, querido, tem dia de passar fome. Case com essa verdade. Case com ela. Porque todo mundo vai te abraçar. Não vai embora não, fica aqui. Não, tem lugares que vai jogar você fora. Vai embora! Cretino, vai embora daqui. Não precisamos de você. Case com essa realidade. O Brasil fracassa na obra de Deus porque não quer casar com a realidade. E esta é a melhor parte da promessa. Acreditem. É a melhor parte. É o dia de chorar, é o dia de sofrer, é o dia de passar fome, é o dia de não ter por uma passagem, é o dia da família virar as costas para a gente porque eu quero servir a Deus, é o dia de não ter uma faculdade, não ter um carro, não ter uma casa e ainda assim querer agradar a Deus. Eu sempre digo que você precisa de fé para Deus curar a sua doença, mas você precisa mais fé para servir a Deus mesmo com a doença. Então case com a realidade. Porque enquanto você não casar com ela, você nunca obterá o sonho. Nunca. Nunca. O sonho só de quem servir fala, pastor, eu estou aqui disposto para onde Deus enviar. Irmão, vai aposentar. Ah, Deus não me revelou, Ele não me mostrou, eu ainda não sinto. Então, irmão, ajude em tal congregação que a gente está abrindo, que é pequenininha. Não, pastor, porque lá tem mosquito, eu sou alérgico, eu não posso, Deus conhece meu coração. Então, irmão, fica aqui na sede, vai ser o pastor. Aleluia! Oh, glória! Seu chamado não presta, não. Você vai atrás do sonho. Mas não é isso que Deus quer te entregar, não. Vou ensinar hoje para vocês, abrindo, abertura da sua formação neste treinamento. Se prepare para chorar muito. Case com essa verdade hoje aqui. Se não, melhor pegue a mala e porque você não vai conseguir. Entendeu? Case com ela. É para chorar. É para ralar, é para sofrer, até eu alcançar o sonho. Ministro que não está disposto para isso, jamais verá o que Deus lhe prometeu. Jamais. Tem homens que lhe reclamam, eu dei todo, cadê a minha família? Essa é a realidade, você tem que pagar um preço pelos seus filhos. Quem serve a Deus, ora o dobro pela sua família, que é um crente normal. Porque sua família se converte no objetivo principal do inimigo. Se ele não consegue tocar você, ele vai atingir a sua casa. Mas tem pastor que, mas eu queria servir a Deus, por que meu filho está indo embora? Você é o culpado, você não casou com essa verdade. Que você precisava cuidar dele muito mais, a dobro. Mas eu sirvo a Deus porque é minha saúde. Irmão, porque quando você serve a Deus, é prisão, é demônio, é irmão, que quase igual que demônio às vezes, é tudo.
Você precisa entender isso. Você chega chorando. Não foi isso que Deus me prometeu. Estava no pacote, só que você não percebeu. Você não leu. Sabe aquelas letras pequenininhas lá embaixo? Oh, você já assinou, já era. Mas tem umas letras que diz aí. Está lá em João. Era para ler. No mundo tereis aflição. Você não leu essas letras pequenininhas? Era para ler. Eu darei sem mais a quem deixar pai, mãe, filho, mulher. E até sua própria vida. Ah, com perseguições. Essa é a letra que a gente tem que ler. Enquanto você chora, outros vão rir. Mas quando eles estejam rindo, você vai chorar. Mas você vai chorar também. Só que de primeira. Entendeu? Cadê a letra pequenininha que a gente não está lendo? Cadê de pagar o preço? Cadê que seremos defamados por Deus? Isso dói demais, mas está aqui. Cadê que seremos traídos? Cadê que a Bíblia diz que ele veio para trazer espada em casa? Converte minha família. Primeiro espada. Não, Senhor, primeiro espada. Case com essa realidade. Eu sempre disse que é bom a família contra quando você começa a servir a Deus. É bom. Isso te faz forte. Agora, se elas estão te ajudando, às vezes não é igual. Não é igual, não. O dia que você cansar de Deus, você volta para casa. Agora, se sua mãe estava contra, você não tem para onde voltar. Aí que você fica. Eu não tinha para onde voltar. A mamãe entregou a mala. Tinha dias que eu queria. Mas para onde que eu ia voltar se ela foi embora? Me deixando para trás? Para onde que eu ia correr? Não tinha. Então, se lembra da palavra? Espada na família. Mãe dizendo, não gosto de você. Estuda, você é burro, por que que dá isso para Deus? Vai se capacitar. Querido, aprenda a ter coragem e assuma a realidade. Case com ela. Abrace ela, abrace a Lia. Mesmo feia, velha, fraca, de olho feio, tipo gato, não importa. Ela é a promessa principal. Case com a feia. Isso é a realidade. O que você espera? Que eu diga para você que os anjos vão trazer um corvo com carne? É possível que nem corvo, nem carne, nem nada. Isso era para ele. Tem dias que para a gente não tem. Tem dias que para a gente não tem. Eu já fui atrás da promessa. Um dia eu estava em Lima e Deus falou, vai para o Brasil. E eu bem, acreditada, oh, Deus vai suprir tudo. Aí cheguei na selva, tive que dormir na rua. Senhor, mas o Senhor me falou. Faz parte, dorme aí. Tá. Cheguei em outro lugar e Deus falou que tudo estava pronto. Aí bati uma porta e fecharam ela na minha cara. Vai embora daqui, maluca, tal. Cadê? Essa é a realidade. Assuma ela. Você quer ver a glória de Deus? Entenda que no chamado primeiro está a realidade. Amém? Quem quer casar com a realidade? Quem quer casar com a feia? Oh, se você não casa com a feia, nem sonhe com Raquel. Se você não casa com sua realidade, nem sonhe com o que Deus falou. Esqueça, meu querido. Esqueça. Esqueça. Do Egito para Canaã sempre haverá deserto. Entre Jacó e Raquel sempre estará Lia no meio. Sempre. Oh. E pode crer. Sétimo. Oh, que lindo. Isso é muito tremendo, querido. Vamos ler só uns versículos para eu explicar isto. Versículo 26. Respondeu-lhe Labão, não se faça assim em nossa terra. Dar-te a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra. Pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó. Diga para Deus, eu concordo. Não diga para mim, diga para Deus, Senhor, eu concordo. Essa é a forma, eu concordo. Isso chama-se assinar o contrato. Se você quer Raquel, você quer o sonho, assine o contrato. Assine. Que aceita a feia e a bonita também. Assine. Concordou Jacó. E se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Só uma coisa aqui. Como sétimo lugar. Lia e Raquel estarão comigo para sempre. Amém?
Estamos entendendo? Então vou traduzir. A realidade e o sono estarão comigo para sempre. O que isso quer dizer? A Bíblia diz que ele esperou 7 anos e casou com Raquel. Mas não por casar com Raquel, podia enviar embora Lia. Ou podia? Podia? Não. Agora tinha que viver com Raquel e com Lia. Então eu tenho uma nova para vocês. Mesmo destruindo o sonho, sempre Lia estará presente na sua vida. Sempre a parte feia vai estar presente. Sempre. Porque quando a gente acha que o negócio já mudou, aí que de novo piora. Você não viu já isso? Aconteceu na sua vida ou não? Quando eu acho que o carro já está andando, aí de novo volta a Lia. Aí de novo volta a realidade. Quando eu acho que minha família já está indo, aí que de novo começa a batalha. Quando eu acho que eu já conquistei, aí de novo começa a prova. Porque Lia e Raquel estarão juntas para sempre. Receba essa unção em nome de Jesus. Mas eu não gosto, mas essa é a melhor verdade que alguém poderia pregar para você. Unção de prosperidade, unção profética, geladeira caindo sobre você, cuidado aí, carro está vindo. Não, receba a unção da Lia e da Raquel. Coragem para aceitá-las, juntas na sua vida. Receba. Nós precisamos entender isso. Ele achava que casar com Raquel podia se livrar da Lia. Não, querido. Casou para sempre. E fica aí. Agora, uma coisa boa. Uma das muitas. Desse ponto número 7. A realidade é a quem mais produz filhos. Escreva isso aí no seu coração. A realidade é a que mais produz filhos. Aleluia. Deus não prometeu uma herança muito grande, mas não foi Raquel que deu muitos filhos. Não foi a Lia? Foi a Lia. A realidade. A velha. Foi a velha que deu muitos filhos. Por quê? Versículo 31. Escuta isso daqui. Preciso que você entenda isso. Vendo o Senhor que Lia, a realidade, era desprezada pela fecunda. Ao passo que Raquel era estéril. Olha o que Deus fez. Quando Deus descobriu que Jacó desprezava a realidade e só amava Raquel, sabe o que Deus fez? Fechou o ventre do sonho e abriu o ventre da realidade. Quero terminar este ensinamento dizendo para você: não despreze o trato de Deus. Não despreze a realidade que Deus está permitindo na sua vida e a que ainda vai permitir. Não despreze. É prova, glória a Deus. É traição, glória a Deus. Dói. Mas nós precisamos. É formação, amém. É momento de lágrimas, de choro, de dor, de solidão, amém. Não despreze esse momento. Não despreze. Por quê? Porque são esses momentos os que verdadeiramente geram em nós fundamentos, colunas, firmeza na nossa vida. Já pensou, querido? Deus te dar o cumprimento, você se tornou um pregador famosíssimo, sem saber passar necessidade, sem aprender humildade, sem aprender a passar necessidades, momentos de dificuldade econômica. O dia que chegar uma oferta na sua mão, você pira e começa a vender o evangelho. O dia que conhecer outra mulher, vai embora com ela e deixa sua mulher. Se você não passar provas com ela e aprender a crescer juntos. A maioria dos lares que sempre se destroem são aqueles que começam tendo tudo, porque eles não sabem crescer juntos. O homem não gosta de crescer. O homem gosta de receber tudo na mão. Mas o que verdadeiramente te dá fundamento, o que verdadeiramente te faz ser um homem de Deus, são os momentos de prova, os momentos de realidade. Quando você sofre pela sua família, pela sua casa, e mesmo assim serve a Deus. Quando não tem dinheiro, quando não tem como, e mesmo assim está aí. Quando Deus permite uma doença, e mesmo assim está atrás de Deus. Quando ninguém vai com você, mas você vai em frente, porque Deus está comigo. É fácil sair a pregar para multidões, quando 50 mais vão comigo, mas sair sozinho. Mas essa realidade é a que te faz forte. É essa realidade que te dá filhos. É essa realidade que te multiplica. Te faz fértil. Estamos entendendo?
Ela te faz fértil. Então hoje é dia de nós abrirmos o coração e recebermos a nossa Lia, a nossa realidade, a parte feia, a parte ruim. Eu tenho certeza, irmãos, que quando você se prepara para coisas muito difíceis, quando elas chegam, elas não te surpreendem. Mas quando você se prepara para tudo de bom, entre aspas, porque bom para nós é muito diferente do bom de Deus, você começa a deixar logo após o que Deus te entregou. Então, para que esta mensagem? Para duas coisas. Primeiro, coloque os pés no chão. Coloque. Coloque mesmo. Eu quero amar a Deus. Mas eu não tenho isso, isso, aquilo. É isso que eu preciso. Amém? Não entre numa história de, eu não sei o que eu vou fazer, mas Deus me tocou e eu senti, então amém. Não. Não. Você não sabe o que vem pela frente. Por amor de Deus, reage. Abre o olho. É bom acreditar no que Deus falou. Mas é bom acreditar nisso, entendendo que eu tenho uma vida aqui, real, que eu tenho que mudá-la. Sabe por que os crentes não são firmes? Porque eles vivem um oba-oba na igreja, e eles voltam para casa, e aí voltam para a sua realidade, e eles não conseguem mudá-la. Eles ficam aí. Aí. Então é aquilo a vida inteira. O marido se destruindo, o filho indo para o inferno, não tem nada. Ele não quer mudar essa história, não quer aceitar, não quer ver que Deus pode fazer uma coisa diferente. Aí vai. Mas quando você aceita a realidade, você luta para mudá-la. Amém? Aceite. Para que nós aceitamos a realidade? Para mudar ela com o poder de Deus. Mudar. Quantos problemas você tem para poder servir a Deus? Muitos. Eu também tenho muitos, acredite, muitos. Mas não por isso vou desistir. Porque eu já entendi que essa é a realidade. Eu preciso aceitá-la para mudar. Estamos entendendo? Quem entendeu a palavra, fique em pé, por favor. Qual é a realidade que você ainda não conseguiu aceitar? É bom ter um sonho, pastora, mas case hoje com esta realidade. Negócio dolorido. É bom demais, mas dói. Qual é a realidade que você rejeita o tempo inteiro? Não. Deus vai me prosperar, Deus vai fazer. Ele vai, mas fará no seu tempo. Por enquanto, case com isso daqui que você tem. Case com isso daqui. Sonhe muito, mas case com a realidade para mudá-la. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero fazer hoje um apelo, talvez o mais estranho que você nunca ouviu. A maioria das vezes ensinam para nós, não aceite o que está vivendo, não aceite. Amém. Não aceite para se acomodar, mas case com essa realidade para vencê-la. Porque sermos homens de Deus não é dizer que seus filhos não estão se afastando de Deus. É entender isso e começar a lutar para isso mudar. Mas entender que isso está acontecendo. Que Deus está te provando ou você pecou. Alguma das duas. E que eu preciso da ajuda de Deus. Eu quero pedir para todo aquele, por favor, faça isso com consciência. Que diz, Senhor, eu quero a promessa. Eu quero o sonho, eu quero. Tudo que o Senhor botou um dia no meu coração, que colocou, e eu sonhei, eu anseio, eu quero. Mas hoje eu determino casar com a minha realidade. Com a parte feia da história. Com a parte ruim. Com as lágrimas, com a solidão. Eu quero aceitar que viverei muitos momentos assim. Eu aceito hoje esse contrato. Esse acordo. A Bíblia diz, e concordou Jacó. Eu quero que tudo aquele que hoje concorda em casar com Lia, casar com a realidade, com a feia, desejando ter um dia Raquel, mas entendendo que elas caminharão juntas com você para sempre. E que você precisa não desprezar sua realidade, porque ela que vai produzir muito filho para nós. Saia do seu lugar e venha para o altar. Eu estou te convidando a casar. Case com a feia.